Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Honário, também agradeço as questões que coloca. Começou a sua intervenção fazendo alusão à primeira versão do memorando e, bem, lembrando também as responsabilidades daqueles que criaram as condições para a elaboração desse memorando e que lá colocaram o nome do seu partido, o Partido Socialista, que até hoje, que se conheça, ainda não se desvincularam. E lembrou bem, e também lá estavam outras coisas, nomeadamente revisões de estrutura curricular e um conjunto de outras matérias através das quais o Governo de então propunha vir a cortar na escola, apesar de agora o Partido Socialista parecer arrependido de alguma vez lá ter escrito isso. Mas havia, porém, e até relacionado com a segunda parte da sua intervenção e da sua pergunta, uma coisa que não era aparentemente má de todo e que no memorando dizia que era preciso conter os custos com o ensino privado. Ora, curiosamente, o nosso governo, o atual governo PSD-CDS, que é tão cioso do memorando, nesta matéria lá arranjou maneira de o não cumprir. E ao invés de diminuir o financiamento ao ensino privado, está até a criar as condições, encontrou a forma de aumentar o financiamento ao ensino privado, seja através do cheque-ensino, seja através de um desvio ativo de financiamento da escola pública para a escola privada, enfim, o que é certo é que vem a pretexto da liberdade de escolha. E para nós, Sra. Deputada, a questão, aliás, como colocou, é muito simples. Há duas questões de fundo. Uma é da propriedade da escola. Nós não podemos fingir que é igual para o Estado a escola, independentemente da sua propriedade. Para o PCP, e julgamos que é esse o espírito também das conquistas de Abril, é fundamental para a preservação e para o aprofundamento da democracia que exista uma escola da República. Uma escola que não obedeça a nenhum outro interesse a não ser os interesses coletivos do povo português e que não seja nem manipulada, nem detida por qualquer outro tipo de interesse. E depois há a falsa questão da liberdade de escolha. E é muito simples chegarmos a um raciocínio rápido sobre a liberdade de escolha e percebermos o quão falaciosa é essa capa sobre a qual tentam esconder a privatização que galopa sobre o ensino e o financiamento ao ensino privado. É que se há uma liberdade de escolha, e os seus deputados do CDS, muitas vezes esse o termo que usam, então nós sabemos que há um conjunto muito significativo de pessoas que vai querer colocar os seus filhos nas escolas de elite. Mas não vão caber todos na escola de elite. Quem vai escolher quem vai para a escola de elite? E quem vai escolher quem não vai para a escola de elite? E, portanto, o Estado assume que num mercado concorrencial, sendo a escola, aplicando esta visão do PSD e do CDS, um mercado concorrencial, passa a ser perfeitamente plausível que haja escolas de primeira, escolas de segunda. Ora, esse é precisamente essa perspectiva que não pode ser nunca aplicada à escola, que não pode ser nunca aplicada à educação e jamais poderá servir de pretexto para destruir a escola pública. E só nos convoca, ainda com mais força, para a necessidade urgente, não só de travar o Governo nesta sua senda de destruição da escola, de privatização do ensino e de conversão da escola pública num instituto de formação profissional, mas como nos convoca também com ainda mais intensidade para a luta pelo derrubamento urgente deste Governo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Michel Zeufert. Sr. Deputado, a Constituição da República Portuguesa, nesta matéria, não está de acordo consigo. É factual. E isso não é ficção, é factual. Disse-nos para distinguir o facto da ficção. Eu estou a tentar, de certa forma, chamá-lo ao espaço do debate político, mas contido na Constituição da República Portuguesa, porque o Governo não tem, felizmente, mandato para governar à margem da Constituição, apesar de o fazer e por isso mesmo também já não ter a legitimidade para continuar a governar. Mas, Sr. Deputado, a Constituição é muito clara quando diz que incumbe ao Estado a criar e manter uma rede pública de ensino que satisfaça todas as necessidades do território nacional. E, por isso, não tente retirar das palavras do PCP
uma espécie de acusação a todos aqueles que usam o ensino privado porque não têm outra opção, porque o Estado nunca lá foi fazer a escola que devia ter feito e existe lá um contrato de associação. Não confunda a crítica que o PCP está a fazer ao financiamento e ao desvio ativo de estudantes do ensino público para o ensino particular, como nós sabemos que se passa em muitos sítios do nosso país, e aliás, certamente também recebeu no seu e-mail de deputado, como eu recebi e certamente os outros deputados receberam, vários casos de escolas que perderam turmas em benefício de escolas do ensino privado que ficaram intocáveis. Por exemplo, sabe quantas turmas perdeu a secundária dos Carvalhos? Ou sabe quantas turmas perdeu a secundária de Oliveira do Douro? E em benefício de um colégio que não perdeu turma nenhuma, bem pelo contrário, acabou por absorver aqueles que não tiveram espaço na escola pública. Portanto, isto, Sr. Deputado, para me referir a uma área que julgo que conhece bem, porque pelo país, por todo o país, há outros casos, como sabe certamente. Portanto, este Governo está ativamente a desviar por todos os meios os estudantes do ensino público para o ensino privado, por um lado, está a desfigurar e a desqualificar a escola pública, por outro, no sentido de assegurar também um crescente e chorudo negócio para os grupos económicos. O Sr. Deputado falou das associações de pais, das IPSS, da Igreja. Curiosamente não falou dos principais detentores de colégios em Portugal, que não são nem igrejas, nem associações de pais, nem cooperativas. São grupos económicos que detêm a maior parte dos colégios em Portugal e que levam uma grande fatia de financiamento público para as suas necessidades, para cumprir um papel que o Estado deveria cumprir. Portanto, a nossa posição é muito clara, Sr. Deputado, não se trata de ficção. O Governo tem o papel de assegurar o funcionamento da escola pública. E neste momento faltam colocar 2.000 professores, 2.000 horários, faltam preencher 2.000 horários nas escolas públicas e, no entanto, o Governo persiste no ataque à escola pública em benefício da escola privada. Presidente, Sra. Deputada Odete João, pareceu-me 3 questões. A primeira, dir-lhe-ei, quem tem responsabilidade do PSD estar no Governo é o PCP. Eu pensava que, em primeiro lugar, tinham sido eleitos pelo povo e que tivessem votado favoravelmente o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, com o PS, e até julgo que me lembro de terem subscrito um pacto com uma troika também em conjunto. Portanto, se alguém abriu as portas uns aos outros, eu julgo que terá sido certamente o PS a abrir a porta ao PSD e não o PCP, que, segundo me recordo, também votou contra o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3 e o PEC 4, em coerência. O seu parceiro daquela coligação parlamentar na altura é que roeu a corda, mas não responsabilizo o PCP por isso. Senhora Deputada, sobre a liberdade de escolha e a liberdade no percurso educativo, no essencial eu poderia dizer que estou de acordo consigo e que no PCP estamos de acordo com essa perspectiva de que a imposição também de um rumo, de uma via escolar profissionalizante é também ela uma limitação da liberdade de escolha e é de facto o que se está já hoje a passar nas escolas. Há um encaminhamento dos estudantes no sentido da reprodução da assimetria. Ou seja, a escola não é um instrumento de emancipação, não é um instrumento para a eliminação das assimetrias, porque cada vez mais encaminha o filho do operário para saber apenas saber ler, escrever e contar e encaminha o filho daqueles que podem pagar, esses sim, para o grande acesso ao conhecimento. E, no essencial, estamos de acordo com essa avaliação que faz, Sra. Deputada. Mas deixe-me que lhe relembre que quem estabeleceu o objetivo de colocar 50% dos estudantes, e não consta que isso fosse um objetivo que decorresse da vontade do estudante, foi o seu Governo que estabeleceu o objetivo de colocar 50% dos estudantes nas vias profissionalizantes e no ensino profissional. E, portanto, entre isso e o que este Governo está a fazer, sinceramente também não consigo ver qual a grande diferença. Senhora Deputada,
deixe-me ainda dizer o seguinte. Pergunta-me se não há incompetência deste Governo na colocação de professores e na forma como o ano letivo se inicia e, enfim, no conjunto de elementos que desestabilizam o início deste ano letivo e, aliás, a vida de milhares de portugueses. A senhora deputada, aí não podia estar em mais desacordo. Não há nenhuma incompetência deste Governo e a que há é voluntária e deliberada. E essa incompetência ou aparente incompetência é um instrumento deliberado para atacar a escola pública, para fazer crer que não funciona, para descredibilizar, para desqualificar, para a desfigurar. Não há nenhuma incompetência na forma como o Governo decidiu mandar para a rua milhares de professores, continuando o grande despedimento coletivo, aliás, o gigantesco despedimento coletivo que já tinha iniciado no passado ano, uma vez mais também porque o PS, em muitos casos, abriu a porta, nomeadamente com os mega-agrupamentos, com a revisão da estrutura curricular, com a alteração ao Estatuto da Carreira Docente, com a não vinculação dos professores contratados. Portanto, senhora deputada, tudo para terminar exatamente no início da sua questão, que é quem abriu as portas ao PSD foi de facto a política do PS, ao PSD e ao CDS, foi de facto a política do PS e é a altura de terminarmos com esta alternância que não muda coisa nenhuma. Senhor Presidente, Senhora Deputada Nilza de Sena, o PCP, em primeiro lugar, deixe-me dizer que não aceitamos que nos diga que o PCP gostava que houvesse mais insucesso escolar para poder criticar o Governo, tendo em conta que todo o nosso trabalho é precisamente no sentido de garantir a melhoria da qualidade do ensino. A Senhora Deputada sabe. Senhora Deputada, mas eu digo-lhe o que é que o PCP não queria. Olha, não queria que faltassem funcionários, psicólogos, apoio às crianças com ensino especial na escola EB23 de Paranhos, na EB23 de Estremoz, na EB23 Marquesa da Lorna em Lisboa. Não queria que as crianças das famílias desfavorecidas da escola da Malagueira não tivessem transporte para chegar à escola. Não queria que houvesse ainda 2.000 horários nas escolas por colocar, que escolas que precisam de 7 professores de educação especial tenham visto algumas delas apenas um colocado e que um número não tão residual quanto o Sr. Secretário de Estado tentou fazer crer de alunos estivesse ainda sem professor. Isso é que o PCP não queria e, infelizmente, isso é a realidade dos dias de hoje. A Sra. Deputada não dirá que os diretores das escolas são mentirosos ao dizer que lançaram 2.000 horários que não foram ainda preenchidos. E isso é uma declaração de hoje, Sra. Deputada, não é de há uma semana atrás, é de hoje. Portanto, Sra. Deputada, sobre aquilo que o PCP gostava, olha, acabei de lhe dizer, de lhe retratar algumas situações que ilustram, infelizmente, também a abertura do ano letivo. É evidente, e o PCP não vem aqui dizer, e essa ideia que o PSD e o CDS tentam muitas vezes fazer crer, que quando se critica as falhas e as insuficiências na abertura do ano letivo, quer dizer que as escolas estariam em ebulição ou em guerra. A questão não é essa, Sra. Deputada. A questão é que as escolas não têm efeito. A escola abre, é certo. Algumas não, mas na generalidade abrem. Mas que escola é que abre, Sra. Deputada? É uma escola capaz de fazer frente às necessidades do país? É uma escola orientada para a formação da cultura integral daqueles miúdos? Ou é cada vez mais uma escola desqualificada, sem professores, sem auxiliares, sem psicólogos, sem técnicos especializados e uma escola, ao fim e ao cabo, virada para reproduzir as assimetrias ou até para intensificar as assimetrias sociais que já se sentem no nosso país? A questão não é se abre, Sra. Deputada, é que escola, ano após ano, é que vai abrindo e ela é cada vez mais diferente, para pior, daquilo que a Constituição da República e a Lei de Base do Sistema Educativo consagram. Sra. Deputada, o PCP não tem desconfiança dos privados. Os privados devem ter a sua atividade e o Estado deve intervir na atividade dos privados na medida do cumprimento da lei. Agora, o que o PCP não tem é essa opção contra o Estado que o PSD e o CDS manifestam a cada dia que passa, com o desmantelamento
E agora com o desmantelamento da escola pública e com o despedimento de milhares de professores. Senhora Deputada, isso não é moderno, isso é do passado, isso é do século XIX, essa obsessão contra o Estado, de favorecimento dos privados, não é de agora, infelizmente deixou marcas muito fundas na história da humanidade e felizmente já tínhamos ultrapassado isso, o Estado já dava resposta às pessoas, o Estado já tinha a obrigação de construir escolas, o Estado já tinha a obrigação de construir os hospitais e o serviço de saúde e agora querem regredir aos tempos em que depende única e exclusivamente dos privados a satisfação de direitos básicos das populações. Senhora Deputada, não somos nós que temos um problema com os privados, é o PSD e o CDS que têm um problema profundo com o serviço público e com o Estado e pena é que estejam precisamente no poder a destruir esse mesmo Estado.